Vamos iniciar então a nossa live. Por que eu decidi estar compartilhando com vocês sobre esse tema, né? A escola do futuro. Que escola é essa? Que professor é esse? Eu tenho visto e tenho caminhado por muitos cursos, tenho feito muitos cursos em São Paulo sobre esse assunto, dialogado com muitos educadores sobre esse tema, compartilhado com alguns professores, e eu acredito que é necessário nesse momento a gente repensar um pouco a função da escola, né? Nós educadores que estamos aí de frente, envolvidos com a educação, repensarmos nesse momento a educação que nós estamos tendo com a educação que nós vamos ter daqui a um tempo. E isso é muito pertinente porque vai haver uma mudança em toda a metodologia, em toda a didática, em toda a forma de trabalho do professor, e o professor precisa estar conectado, sabendo daquilo que virá na área da educação. Então, como a gente aqui no Grupo Rema, quem está entrando aí que não me conhece, eu sou a Mara Duarte, sou diretora do Grupo Rema, sou a pedagoga aqui da empresa, e a gente sempre está um passo à frente, acompanhando as novidades, acompanhando aquilo que tem de novo, para sempre oferecer para os nossos alunos algo de melhor e algo de bom nessa área. Então, falar sobre escola do futuro, que professor é esse, que escola é essa, é estar um passo à frente da educação. Quando a gente fala sobre escola do futuro, a gente vê uma nova escola. Então, nós estamos vivendo aí num momento de globalização, num momento que tudo está conectado, tudo é em rede, e isso tudo traz para dentro da educação algumas mudanças bem significativas nesse contexto. E hoje a gente vive essa realidade de um conflito de gerações dentro dessa escola. Então eu posso dizer que existiu uma geração que a gente chamou de geração X, que foi ali dos anos 60 a 70, depois veio uma outra geração que foi a geração Y, né, que pegou aí mais ou menos os anos 70, 90, e agora nós chamamos de geração Z a partir aí de 1990. Então quando a gente estuda um pouquinho sobre essas gerações, a gente vê que em cada momento da história, houve uma cultura diferente, houve uma sociedade diferente, houveram valores diferentes, e houve também uma escola diferente que ensinavam coisas pertinentes a essa geração. Eu sou aí mais da geração mais passadinha, né? Não sou tão novinha assim, de idade, mas eu percebo que nós estamos num momento de mudança de gerações, e isso não é só dentro da escola, eu percebo que isso é dentro da empresa, isso é dentro de um contexto de uma igreja. Então todos os contextos estão sofrendo uma modificação aí por causa da globalização e dessa questão da entrada também de mídias, de tecnologia, de inteligência artificial. Então esse momento ele é propício para discutir essa realidade dessa nova escola, dessa nova pedagogia para essa nova geração de alunos. Então hoje o professor ele começa a ser questionado como a única fonte de informação. Porque antigamente, né, nós professores éramos a única fonte de informação que o aluno tinha, e para isso o aluno precisava ir para uma escola para aprender tudo aquilo que ele precisava para a sua vida adulta, para a sua carreira, para o mercado de trabalho. Mas hoje, com a entrada da questão virtual, os conteúdos, tudo que a gente tem visto aí em relação à internet, esse papel do professor começa a ser questionado, e esse professor ele não é mais a fonte pura de informação. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, os nossos alunos de pós-graduação, eles são alunos extremamente críticos. E eu sempre tenho trabalhado aqui com os professores do grupo que eles precisam estar muito preparados para aquilo que eles estão levando para a sala de aula, porque com tanta informação que nós temos hoje, muitas vezes os alunos têm ido para a sala de aula com muito mais conhecimento do que o professor.
E quando a gente olha para as crianças, não é muito diferente. Lógico que elas não têm o conhecimento que o professor tem, mas elas estão indo para a sala de aula com muito mais conhecimento do que na minha geração. Então o papel dessa criança muda, o papel dessa escola muda, o papel desse professor muda diante de toda essa evolução. Então você, né, eu, professores, nós não somos mais a única fonte de informação. E nós precisamos entender isso, porque isso faz toda a diferença na nossa didática, na nossa metodologia e até na questão da nossa formação. Então, já existe, eu não sei se vocês têm estudado sobre isso, mas eu tenho lido muitas coisas, muitos artigos sobre essa questão. Já existe um processo aí de desescolarização. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, desescolarização, mas são pais que já estão tirando seus filhos da escola, das instituições tradicionais e trazendo para dentro de casa para fazer a educação dos seus filhos aí no contexto familiar. Nós já temos essa escola, essa desescolarização em 63 países. Eu fiz uma pesquisa em 63 países, né? Aí aqui a gente não tá para discutir aqueles que concordam, os que são adeptos, os que são opostos, porque os que são adeptos, eles veem que é uma nova forma de educar essas crianças. A gente até teve aí algumas discussões na televisão sobre esse contexto. E aos opostos, aqueles que acham que essa educação não é uma educação que é propícia, eles questionam muito sobre a exclusão da criança nesse ambiente escolar, né? Como é que vai ficar essa questão social, de interação dessa criança, enfim. Mas nós, sendo ou não, concordando ou não, tendo a nossa opinião ou não, isso é uma realidade. A desescolarização é uma realidade. Talvez você está aí me assistindo e você fala assim, Mara, o meu município ainda é muito pequeno, mas nos municípios maiores, onde eu tenho conhecimento, isso já acontece. Mara, mas isso não vai acontecer numa escola pública. Ainda não, né? Mas nós já temos vários projetos de escolas que estão avançando aí para trabalhar um novo modelo de educação. Eu estava fazendo uma leitura sobre o Fórum Econômico Mundial e lá tem uns dados que, por exemplo, 75% das crianças, 75% das crianças, elas estão começando o primário hoje. Elas estão estudando para empregos, né, que passa pelo ensino fundamental, ensino médio, graduação. Elas estão estudando, mas no futuro as profissões que elas estão estudando nem vão existir mais, ou elas estão estudando para profissões que ainda vão surgir. Então, quando a gente olha para essa escola, ou seja, quando eu falo escola, eu estou falando de faculdade, da graduação também, nós vemos aí um contexto de uma escola que não forma mais para a realidade do contexto. É só nós pegarmos aí a questão da Microsoft, da Facebook, Apple, Spotify, as grandes empresas que têm surgido no mercado, aí no Vale do Silício, foram desenvolvidas por jovens que largaram as faculdades, os seus cursos de graduação e foram empreender. Porque aquilo que era apresentado dentro da escola não vinha de acordo com aquilo que eles queriam se desenvolver e empreender no futuro. Então, por exemplo, a gente vê uma educação, aluno sendo formado para profissões que nem vão existir mais. E a gente precisa, enquanto educador, pensar sobre isso. Por exemplo, a profissão de influencer. Existe faculdade, né, para formar um influencer? Não. Existe faculdade para formar um youtuber? Não. Existe faculdade para formar, que nem o empresário da Spotify fez uma faculdade para isso? Não. São empreendedores que foram desenvolvendo competências e habilidades fora da escola e estão realizando aí uma grande mudança no nosso contexto, na nossa realidade. A gente vê Uber também, né?
essas empresas de impressoras já digitalizadas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, desse avanço da tecnologia, você pode acessar alguns vídeos no YouTube que fala do Vale do Silício. Os professores não têm às vezes, muita curiosidade de pensar sobre isso, mas é onde nós vemos as maiores inovações do mundo, o mindset de jovens empreendedores que deixaram as suas faculdades e estão aí revolucionando o mundo digital, o mundo empresarial. E aí quando a gente olha para essa escola e olha para essa realidade que está acontecendo hoje, ficam alguns questionamentos para mim. E esse espaço, eu acho muito bacana nós abrirmos esse espaço para falar sobre isso, porque são espaços que a gente já vai pensando, são espaços de discussão que já vão sendo promovidos para a gente pensar sobre isso. Eu vejo assim, quando a inclusão foi colocada para dentro das escolas regulares, quando se começou a falar sobre inclusão, nós não tivemos muito tempo para debater sobre esse assunto. E quando a gente viu, a inclusão estava dentro da escola e nós, professores, né, não tínhamos não tínhamos o entendimento ainda de como seria, de que forma deveríamos ensinar essas crianças, como seriam as adaptações curriculares, a avaliação dessas crianças no contexto do ensino regular. E aí o que aconteceu quando a inclusão veio? Nós tivemos que sair correndo, nós enquanto professores, com essas crianças dentro das nossas salas de aula, para poder aprender. E eu acho que para essa escola do futuro que está chegando, eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que nós, enquanto professores, educadores, podemos já nos preparar, podemos já nos adiantar para não sermos pegos de surpresa, pessoal. Porque eu falo assim, se antes a gente achava que as coisas estavam corridas, estavam evoluindo com muita pressa, hoje muito mais. Vocês estão percebendo aí o dia a dia de vocês. Hoje, por exemplo, dentro da empresa, antes a gente fazia um planejamento estratégico para 2 anos. De um tempo para cá, nós começamos a fazer planejamentos estratégicos dentro da empresa, olha só, para 1 ano. Hoje nós conversamos sobre fazer planejamento estratégico a cada 6 meses. Por quê? Porque há uma evolução e há um tempo muito acelerado nos dias de hoje. Então, nós não precisamos esperar tudo isso chegar dentro da escola para conversarmos sobre isso. Então, essas revoluções tecnológicas, alguns professores me perguntam, Mara, será que irão tornar o trabalho do professor obsoleto? Será que o professor vai ser substituído pela tecnologia? Será que os professores vão perder emprego nessa escola do futuro? Eu digo que não. A figura do professor, ela vai ser extremamente essencial nesse processo, só que ela vai ser reinventada. Ela vai ter uma outra função, os professores vão precisar lidar com outras estratégias para poder fazer aí a educação de uma forma que o aluno aprenda e o professor também evolua, né? Então, eu vejo assim que a educação à distância, ela vem para auxiliar como uma ferramenta na educação presencial. E a gente não pode colocar tudo na educação à distância, tudo nas metodologias ativas, tudo nos ambientes de aprendizagem virtual, mas a gente tem que trazer isso para dentro do nosso contexto, para essa nova escola do futuro e entender que isso vão ser auxiliares nesse processo. Então, para essa geração que está aí, que nós chamamos de geração Z, tem um autor que eu tenho acompanhado muito, um Grace, não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de ler. Ela diz assim que para esse novo professor, né, precisa-se de um novo professor para uma nova geração e para uma nova escola. E aí a autora, ela coloca bastante sobre as características da geração Z. Por que é importante nós conhecermos as características dessa geração? Porque são essas crianças
esses jovens que estarão sentadinhos ali nas nossas salas de aula. Então veja bem, nós fomos formados por uma educação tradicional, copista, baseada muitas vezes em reprodução de conteúdo para aprender e passar no vestibular, para aprender e reproduzir numa prova. E aí estamos diante de uma nova geração que tem um novo mindset de aprendizagem. Então nós precisamos entender primeiramente quem é esse aluno que está aí na minha frente. Às vezes nós trabalhamos sobre dificuldades de aprendizagem, processo de inclusão, mas nós precisamos entender de pessoas, entender de mindset, entender de neurociência, entender também de comportamento. Hoje em dia não basta somente o professor entender conceitos da matemática, da língua portuguesa, do inglês, da história, da geografia, não. Isso são coisas técnicas. Professor vai ter que conhecer, vai ter que saber sobre pessoas, sobre comportamento humano e sobre cérebro. Por isso que aqui no Grupo Rema Educação a gente tem vários cursos de pós-graduação que focam nesse assunto da neuropedagogia, da neurociência, porque nós entendemos que se o professor não compreender esse cérebro que está à frente dele, vai ser muito difícil dele fazer essa relação. Então, voltando aqui para falar desse autor, ele coloca algumas características dessa nova geração e por isso também que às vezes os professores estão tendo algumas dificuldades já dentro de sala de aula, dizendo que os alunos não aprendem, dizendo que os alunos muitas vezes estão desestimulados, que os alunos estão pedindo aqui para eu repetir, Grace, G-R-A-C-E, 2016. Então eles dizem que essa geração é uma geração desestimulada, que é uma geração que às vezes jovens que só ficam no celular. Então assim, algumas demandas que os professores vêm trazendo é porque muitas vezes a gente não está sabendo aproveitar isso dentro de sala de aula. Por exemplo, nas nossas faculdades, na graduação, nós já trabalhamos com as metodologias ativas em sala de aula, onde o celular faz parte do processo de aprendizado dos nossos alunos. Não tem mais como desconectar essa realidade virtual. Então, muitas vezes, nós de uma geração passada, como nós temos um mindset, formado numa outra geração e muitas vezes temos dificuldade com a tecnologia, a gente às vezes acaba encontrando esses desafios na sala de aula e às vezes os professores ficam muito frustrados. Por quê? Porque às vezes eles se culpam, de não conseguir um resultado, de não conseguir ensinar essa criança. Mas eu acredito que nessa transição de geração, eu acredito que achar culpados não resolve. Eu sou sempre daquela que procura estratégias, tá? Então eu vejo assim, é só acompanhar um pouco mais em nível de conhecimento, em nível de formação e estudar um pouco mais sobre essa geração. Então essa autora, ela fala que essa geração tem várias características, principalmente é uma geração muito leal aos amigos. E vocês vão ver que isso vai fazer muito sentido quando a gente falar de estratégias para sala de aula, tá? É uma geração que tem muita compaixão, eles se comovem pelas questões sociais, mas também é uma geração com um senso crítico, reflexivo muito grande e aguçado. Por quê? Porque eles têm acesso a muito conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, mais crítico você é com aquilo que você está recebendo. Eu sempre falo que quem não tem conhecimento se alimenta do conhecimento do outro. Então é uma geração muito crítica, mas também, como é uma geração que tem muita compaixão, também é uma geração muito generosa, essa característica. E a gente precisa usar isso a favor da aprendizagem dos nossos alunos. Tem uma mente muito aberta, a gente diz que tem um mindset muito flexível, e eu quero dar uma dica, eu não trouxe aqui o livro para vocês, mas eu posso apresentar numa próxima live. Leiam sobre mindset. O que é mindset? São modelos mentais. No mindset a gente fala que existe o modelo rígido e existe o modelo flexível.
Para dar um exemplo para vocês, assim, sabe aquela pessoa turrona que às vezes você dá um conselho e as coisas estão ali na frente dela dizendo para ela que ela precisa mudar e ela tá lá, não consegue mudar, não consegue sair da caixa, a gente diz que não consegue avançar, a gente diz que essa pessoa tem um mindset bem simples, tá, gente? Não tô contextualizando o que o livro coloca, mas a gente chama essa pessoa de mindset fixo. E o mindset flexível é aquela pessoa que possui uma adaptabilidade muito grande ao ambiente, aquilo que está sendo proposto, ela sempre está evoluindo. Então essa geração é uma geração muito aberta e de mindset flexível. E aí você veja bem, uma geração de mindset flexível com uma geração de muitas pessoas com mindset rígido, né? Não vai bater. Uma outra característica dessa geração é a responsabilidade. Embora a gente ache aí que os jovens não têm responsabilidade, né? Algumas pessoas falam, na adolescência, que eles só pensam em ficar no celular. A gente precisa compreender um pouco do cérebro do adolescente. Eu tenho 2 filhas adolescentes e quando elas começaram a entrar na adolescência, eu comecei a estudar sobre toda a transformação que o cérebro do adolescente passa. E por isso que às vezes a gente precisa tirar esse rótulo de que adolescente é aborrecente, que fase difícil, é porque na verdade na adolescência precisa nascer uma mãe de adolescente. Então a Mara, que era uma mãe de criança, ela vai precisar se reinventar, ter um mindset flexível para ser mãe de adolescente. O professor que trabalha com criança, se ele for trabalhar com jovens, ele vai ter que reconfigurar a sua mente, porque o cérebro do jovem funciona de maneira diferente. Mas o jovem, quando ele é instigado e quando ele tem um propósito para aquilo que ele está fazendo e aquilo faz sentido para ele, porque essa geração, as coisas precisam fazer sentido para os alunos. Então, por isso que muitas vezes esse aluno está lá dentro da sala de aula e está desconectado com a aula, com o professor, porque muitas vezes não está fazendo sentido para ele. Então, quando faz sentido, eles se responsabilizam pelo resultado final. É uma geração muito determinada. Quando eles descobrem o que eles querem, eles sabem o que eles querem, eles são muito determinados e focados. São muito preocupados também com problemas globais, né? É uma geração que ela não é só ela se comove, ela se preocupa com aquilo que está acontecendo ao seu redor. É uma geração muito tolerante, a gente percebe que em nível de gênero, de raça, muito mais tolerante do que a nossa geração. Então eles toleram, porque também eles vivem já um mundo de um pouco, né, mais de tolerância, mas é uma geração bem tolerante. Uma geração que tem bastante preocupação com os hábitos alimentares, uma geração que procura propósito em tudo que faz. Mara, isso desde pequeno? Sim, lógico que, por exemplo, uma criança do ensino fundamental 1 vai já começar a apresentar essas características. Agora, um adolescente vai apresentar essas características um pouco mais acentuada e um aluno que está lá na graduação, na pós-graduação, vai apresentar essas características que eu estou falando de acordo com a sua maturidade. Mas é uma geração que eles querem encontrar propósito. Mas o que é propósito? Na nossa época, o professor dava uma ordem, uma tarefa, e o aluno reproduzia aquela tarefa, muitas vezes sem entender para que ele estava fazendo aquela tarefa. Ele cumpria aquele exercício, ele reproduzia uma tarefa de casa que ele nem entendia o motivo daquela tarefa, mas ele fazia isso de uma forma muito mecânica. Os alunos de hoje não. Se não tiver propósito, se não tiver significado, por que eu estou aprendendo isso? Para que eu vou usar isso? Eles se desestimulam. As minhas filhas falam muito isso. Elas falam assim, para que eu vou estudar, né, alguns conteúdos se hoje eu tenho GPS, se hoje eu tenho um celular na mão, se hoje eu tenho mecanismos que vão me dar ali, é só entrar no Google que eu tenho, né? Então elas questionam alguns conteúdos
que às vezes para nós foram básicos no passado, mas que para essa escola do futuro não vai fazer sentido. Então a escola, ela precisa se reinventar. Lógico que isso é um processo, né? A sociedade está se reinventando, nós como pais precisamos nos reinventar como profissionais, e a gente vai caminhando, né, nesse modelo, nesse novo modelo de educação. Então, só que a gente percebe que entre essa evolução que teve, de toda essa tecnologia, de tudo isso que é ofertado aos nossos alunos, dessa demanda de conhecimento, a velocidade da escola não acompanhou. A velocidade das nossas estratégias enquanto professores não acompanhou. Então a gente vê uma diferença da velocidade do mundo com a velocidade da escola. E tudo mudou, né? Então eu falo assim, com o mundo assim se movendo tão rápido, nós precisamos nos tornar uma sociedade de pessoas que estão sempre aprendendo coisas novas. Nós precisamos mudar a forma como nós estamos aprendendo e também ensinando. Então, se antigamente, né, a formação de professores, ela era muito significativa para nós, hoje ainda mais. O professor precisa estudar constantemente. Isso é apaixonante, né? Porque professor gosta mesmo de estudar. Eu falo muito por mim, porque eu sou uma apaixonada. Eu falo que educação corre na minha veia, no meu sangue. Desde criança eu sempre quis ser professora. Esse sempre foi o meu sonho. Então, para mim, estudar não é um prazer. Para mim, estudar é o meu hobby. E você, professor, precisa ter essa característica de uma busca intensa de conhecimento, para que você possa transformar a sua realidade e ficar um pouco mais perto dessa geração. E com essa nova escola também muda-se o paradigma de educação. A gente escutou muito essa palavra paradigma, né, nos nossos cursos de pedagogia e em cursos de pós-graduação. E o que significa paradigma? O modelo de educação. Então, esse paradigma precisa mudar, as salas de aula precisam mudar nas suas dinâmicas. Então, essa sala de aula tradicional, de uma carteirinha, atrás da outra, enfileiradinha. Eu gerenciei aqui no meu município, em Arapongas, a rede municipal de ensino, né, através da Secretaria Municipal de Educação. Então eu cuidava das escolas municipais. Então eu fazia muitas visitas dentro das escolas e sempre via o cotidiano dessas escolas. E já via que nessa época muitas escolas já estavam se reinventando nesse novo modelo, nesse novo perfil de sala de aula. Porque essa sala de aula, com o aluninho enfileiradinho, bonitinho, tudo organizadinho, da nossa época, não rola mais, porque a dinâmica mudou. As relações vão ter que mudar desse professor com essa criança. O papel desse professor vai ser outro. A tecnologia o professor vai ter que aprender. Alguns professores dizem assim para mim: ai, Mara, eu não gosto. Ai, Mara, eu tenho dificuldade. Eu confesso, eu não sou, quem me conhece, quem tá me assistindo aí, e eu sempre peço aqui para Ju Gasparino me ajudar, porque eu não sou uma expert, mas eu me viro, né, com aquilo que eu tenho. Estou fazendo agora um curso sobre Facebook, sobre lives, sobre Instagram, porque esse ano eu decidi estudar muito sobre marketing digital, porque é uma fragilidade que eu tenho e eu preciso me desenvolver nessa área. Então, por quê? Porque a tecnologia tá aí. E ela veio para ficar. Então, quando o professor diz assim: ai, Mara, eu tenho dificuldade, ok, mas faça dessa tua dificuldade, professor, um patamar para você se desenvolver, né? Não tenha como não fique com essa dificuldade com a tecnologia para ser um limitador no teu trabalho pedagógico.
porque esse aluno tecnológico tá aí. A gente vê as crianças nascendo, quem aí tem bebê que tá me ouvindo, né? Quem tem bebê aí, na verdade, eles já nascem assim, parece que o dedinho já nasceu retinho assim para mudança de tela. Porque esse novo paradigma dessa nova educação, dessa nova escola, da escola do futuro, uma escola totalmente tecnológica. Ah, Mara, mas aqui no meu município a gente não tem nem computador. Calma, mas ainda vai chegar, né? Nos grandes centros, como eu disse para vocês, eu vou bastante para São Paulo fazer curso, eu vejo alguns projetos maravilhosos que ainda não chegaram aqui no nosso interior, mas vão chegar, isso vai acontecer. Esse novo paradigma de educação vai precisar promover assim, um engajamento coletivo. Então, essa escola, essa sala de aula vai precisar manter esses alunos engajados de uma forma diferente, tanto por espaços físicos como espaços virtuais. Então, não vai ser mais o conteúdo pelo conteúdo. Precisa reinventar esse paradigma. Gente, e assim, é fácil, Mara? Não, mas é possível, né? É fácil um professor, por exemplo, eu tenho 25 anos de formação no magistério, faz 25 anos, né, atuei com educação infantil, ensino fundamental, passei pela educação especial, pela graduação, pela pós-graduação, trabalhei um tempo numa escola especial. Então, assim, eu vejo que nós precisamos compreender de todo esse processo para poder hoje entender que a Mara de antigamente, ela pode sim evoluir. Então, é um desafio? Mas o que você vai fazer, professor? Você vai pegar a sua experiência que você tem hoje e você vai adequar a essa nova formatação de escola. Porque eu sempre digo, tem uma frase, quando eu fiz uma pós-graduação, que o professor usou assim: joga-se a água da banheira, mas não joga a criança, né? Então a gente não pode dizer que na educação tradicional tem coisas que nós vamos deixar tudo para trás e ser somente essa nova escola. Não, tem coisas que ainda funcionam, tem coisas que ainda valem a pena continuar, porque o ser humano é o mesmo, ele só evoluiu. Então a gente precisa também, como professores, evoluir, mas o ser humano, ele permanece o mesmo, com as mesmas necessidades. Então, assim, para você que tem muito receio e diz assim, meu Deus, eu não estou acompanhando, é só começar a estudar um pouquinho mais sobre isso, ficar aí atento às nossas lives, aos conteúdos que nós estamos compartilhando nos nossos no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso site. Lá a gente está sempre compartilhando conhecimentos como esse. E para essa nova escola, para a escola do futuro, algumas competências, porque não vai ser mais focado em conteúdo. Essa escola vai ser focada em competências e habilidades. Nós vemos aí a BNCC chegando, né? Alguns professores dizem assim, mas eu não sei se veio para ficar, mas né, ainda tá muito assim com a BNCC. Mas a BNCC é necessário também que você, professor que está aí, se você não estudou sobre isso, estuda sobre isso para você ter uma noção do que são essas competências e essas habilidades, porque na nossa educação tradicional nós não vimos essas questões, mas essas competências estão lá. Então, nesse novo paradigma, vai exigir novas competências. Quais são essas novas competências? Quais são essas novas competências que esses alunos novos da escola do futuro vão precisar para se desenvolver depois no mercado de trabalho, para ser grandes empreendedores? Primeiro, resolução de problemas. Essa é uma habilidade essencial, mas não é aquele problema da matemática, né, que nós trabalhávamos. Maria foi na feira, comprou 20 limão mais 10 bananas. Não é essa a resolução de problema. Para vocês terem uma noção do que é a resolução de problemas, nós fizemos uma atividade dentro da nossa faculdade em que nós pegamos uma empresa, detectamos a dificuldade que a empresa tinha dentro da cidade e nós trouxemos o problema para dentro de uma das nossas salas de aula da graduação, e ali
Os alunos estudaram sobre aquele problema, resolveram, promoveram estratégias para solucionar aquele problema e depois apresentaram isso para a própria empresa. E foi muito legal porque o engajamento dos alunos, sabendo que a resposta às estratégias que eles estavam montando, elaborando, ia mudar uma realidade, tinha um propósito, tinha um significado, isso fez toda a diferença para eles. E com a criança, Mara, como é que a gente trabalha sobre isso? Com a criança é a mesma coisa. Nós vamos levar cases para a sala de aula, nós vamos levar problemáticas para a sala de aula. Olha, estamos aí, né, em tempo, vamos colocar assim, em tempo de eleição. Se você fosse o presidente da República, quais mudanças você faria no contexto aí da sociedade? O que você mudaria? Olha, no nosso município, nós estamos tendo um alto índice de crianças, de jovens aí, com o trabalho, trabalhando fora de idade. O que você faria se você fosse o prefeito? São atividades simples, mas que faz o aluno pensar, e a resposta não vem do professor. Então, a resolução de problemas. Pensamento crítico, né? É uma das habilidades. Então, você, professor, eu, professora Mara, se eu tenho dificuldade com crítica, com alunos questionadores, eu quero dizer que a partir de hoje, a partir de um tempo já, isso vai ser muito crescente. Conforme essa geração vai crescendo, eles serão muito mais críticos e eles não aceitarão qualquer coisa dentro da sala de aula. Então, porque eles, como eu falei, pela gama de informações, eles se tornarão mais críticos. Vai ser uma geração extremamente criativa, e para o professor dar conta, ele também vai ter que desenvolver a criatividade dele. Uma geração que vai ter uma habilidade também de gerenciar pessoas, por isso que eu disse, se é uma geração que vai ter essa habilidade de gerenciar pessoas, eu, como formadora, preciso também entender sobre pessoas. Para isso, o que eu diria para vocês como dica? Se você quer entender de pessoas e não só de conteúdo, de técnicas, de estratégias, de metodologias, mas você quer aprender sobre esse ser humano que está aí na sua frente, como é que ele pensa, como é que ele se relaciona, como é que ele lida com os conflitos, como é que ele lida com os sentimentos, como é que ele lida com a aprendizagem, faça um curso de coaching. Né? Por isso que eu gosto sempre de ir um pouco à frente. Quando eu conheci o coaching, eu vi, né, nesse coaching, não nesses coaches que estão oferecendo por aí, tem muita coisa que você precisa selecionar no mercado, né? Não vai para a área do coaching de autoajuda, porque vai passar uma semana, não vai vir ajuda nenhuma, mas utiliza-se o coaching que trata mesmo, que são profissionais que tratam do desenvolvimento de pessoas. Então, entender sobre pessoas, entender sobre mindset, entender sobre perfis comportamentais. Por que determinado grupo de alunos se comporta dessa forma? Qual é o temperamento desse grupo? Por exemplo, nós estamos fazendo agora, que isso vocês podem também fazer, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nós elaboramos um teste com os nossos alunos para detectar em sala de aula qual é o canal de comunicação, de aprendizagem que eles têm. Porque nós temos aqui cursos de pedagogia, enfermagem, psicologia, gestão de recursos humanos, RH, nós temos vários cursos. Só que cada turma, por exemplo, vou pegar a pedagogia. O primeiro ano, eu tenho ali 30 alunos, esses alunos, eles aprendem de uma forma diferente do que o segundo ano de pedagogia. Talvez eles sejam mais visuais, talvez eles sejam mais sinestésicos, você já deve ter estudado sobre isso. Talvez eles sejam mais ouvintes. E nós temos feito essa pesquisa, aplicado esse teste nos alunos para detectar o perfil da sala de aula, o perfil comportamental, o perfil de aprendizagem, para trabalhar com os professores e dizer, olha, no primeiro ano de pedagogia, professor, você pode trabalhar com mais recursos audiovisuais focados
para audição, porque aquela turma aprende mais ouvindo. No segundo ano, você tem que trabalhar mais com experiências, com a parte sinestésica, porque o terceiro ano de pedagogia, segundo ano, terceiro ano de pedagogia, são alunos mais sinestésicos. E olha só como isso faz a diferença. Você compreender o perfil da turma, para quem você está ensinando, para que essa aprendizagem chegue. Então, o nosso foco hoje, dentro do grupo Rema Educação, enquanto eu, Mara, enquanto pedagoga, e isso eu aplico em todos os nossos cursos, curso online, tudo, eu sempre trabalho isso com os professores, é focar 50% no ensino e 50% na aprendizagem. Porque ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. Tanto é que nem tudo que eu ensino, o meu aluno aprende. E por que nós temos essa diferença? Porque esse professor, ele não tem essa habilidade de conhecer pessoas. Eu fiz um curso recentemente agora de perfis comportamentais, muito bacana, que se vocês quiserem fazer também, façam. Dentro dos nossos cursos de pós-graduação em coaching, nós temos uma pós de coaching para professores, para que os professores possam se conhecer, conhecer o outro e conhecer a criança e saber como se relacionar com ela enquanto pessoa, não se relacionar com ela enquanto conteúdo, ok? Então, tudo isso a gente já tem feito aqui porque eu tenho essa preocupação. Eu sempre digo pro pessoal aqui dentro, de olho nos processos e foco nas pessoas. As pessoas são mais importantes. Professor, dentro da sua sala de aula, o mais importante são os seus alunos. Não é o conteúdo, não é o currículo, não são as notas que você tem que entregar no final do mês, não é o livro de chamada, né, que às vezes é chato, nem sei como é que vocês estão fazendo isso aí, que precisa ser preenchido, não são as reuniões pedagógicas, isso tudo são importantes, fazem parte do nosso processo, sim, mas o mais importante são os nossos alunos. Então, entenda, professor, de pessoas. É uma competência também de trabalho em grupo. Então, na nossa época, os trabalhos eram muito individuais, a gente ensinava os alunos de uma forma muito individual, tanto é que as carteiras das salas de aula já nos dizem isso. Mas hoje, uma das habilidades que o professor vai ter para essa escola do futuro é saber promover uma aprendizagem em grupo. Porque a aprendizagem em grupo, ela desenvolve as habilidades que esse aluno vai precisar um pouco mais adiante. E isso incentiva também a autonomia, o pensamento crítico, e também as crianças passam a se autorrealizar pela produção do próprio conhecimento delas. Elas vão produzir o próprio conhecimento. Então é importante que você, professor, você pai que está me ouvindo, criem filhos, trabalhem com as crianças para que elas sejam realmente questionadoras, ok? Tem um outro autor chamado Menkes, ele escreveu um artigo para a revista Harvard, também uma revista muito interessante que eu assino, e se vocês quiserem assinar também, vale muito a pena, porque são conteúdos que estão sempre à frente daquilo que às vezes acontece aqui no Brasil. Ele diz que também uma das características dessa geração, dessa escola do futuro, e que o professor vai ter que desenvolver é a inteligência emocional. Quem aí assistiu a minha live semana passada, na quarta-feira, eu falei um pouco sobre como é que a gente está lidando nesse momento de crise aí com a inteligência emocional dentro de casa. Trouxe questões muito práticas que eu e o Fábio a gente tem feito ali em família. Mas a inteligência emocional, tanto do professor, e aí quando eu falo professor, eu estou falando do diretor da escola, do coordenador da escola, de todas as pessoas envolvidas no processo educacional, precisa ter uma inteligência emocional desenvolvida. Agora eu digo assim, se o professor não entende sobre inteligência emocional, não tem a sua inteligência emocional desenvolvida num nível de maturidade a ponto de desenvolver isso nas crianças, vai faltar alguma coisa para essa escola. Eu não trouxe, mas uma obra que vocês precisam ler também, que fez muito sentido para mim, foi Inteligência Emocional de Daniel Goleman, né? Se vocês quiserem anotar aí esse livro, eu ia trazer, acabei esquecendo. Essa é uma obra que vai aí, para você que nunca leu sobre isso, professor, é uma obra bem completa e que vai te trazer muitos insights
vai virar algumas chaves aí em você para você atuar na sua sala de aula. Então, como eu falei na live passada, a questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, da autorregulação, da motivação interna e da empatia são coisas que vão estar presentes dentro desse novo currículo. E eu e você precisamos nos desenvolver nessa área. Então, muda-se um paradigma, muda-se as habilidades e competências e muda-se e vem aí surgindo então uma nova pedagogia, né? Amo essa palavra pedagogia. E vem aí surgindo essa nova pedagogia. Existe um autor chamado Scott, ele escreveu aí um artigo em 2015, ele fala dessa nova pedagogia e ele diz que essa nova pedagogia vai ter que incentivar. Aí eu comparo com as habilidades que os alunos vão ter. Essa nova pedagogia vai ter que incentivar ainda mais a participação dos alunos dentro de sala de aula. Essa nova pedagogia vai precisar encorajar a comunicação desses alunos e a colaboração deles também. Eu vou compartilhar depois aqui alguns livros com dicas para vocês, ok? Então, essa nova pedagogia, ela vai trazer também essas metodologias baseadas em problema, para engajar esses alunos, para que esses alunos possam se desenvolver em qualquer lugar e em qualquer tempo. Uma pedagogia que vai desenvolver a criatividade e a inovação. Uma nova pedagogia que vai trazer ferramentas apropriadas para o professor nesse processo de aprendizagem dos alunos. Uma nova pedagogia que vai desenvolver atividades de aprendizagem conectadas com esse aluno ao mundo real. Às vezes as minhas alunas, quando eu trabalhava com educação de jovens e adultos também, eles diziam assim para mim: Mara, por que eu tenho que aprender sobre esse assunto? Eu quero aprender como é que eu faço para colocar o piso lá na minha casa, quantos metros de piso, e eu estou estudando isso na matemática e não faz sentido para mim. Eu confesso que muitas vezes eu fechava os livros e dizia: sabe que vocês têm razão? Sobre o que é que vocês querem aprender hoje? Né? E naquele dia eu via que a turma estava meio inquieta e que não era aquele conteúdo que eles queriam aprender. Então, por quê? Porque aquele conteúdo não estava projetado para o mundo real. E essa nova geração, nessa nova escola do futuro, tudo vai ter que fazer relação com a realidade. Pensamento crítico, essa nova pedagogia vai ter que desenvolver isso. Resolução de problemas, a compreensão da tecnologia, das mídias, responsabilidade social, iniciativa e habilidades metacognitivas. Você aí, professor, já leu sobre habilidades meta? Olha, eu tô dando aqui muitos ganchos de coisas para você tá anotando aí, que você já pode ir se aperfeiçoando com vocabulário, com significado, para você acompanhar esse novo processo. Então, as habilidades metacognitivas. A gente pode até fazer uma live depois sobre esse assunto, mas são habilidades que essa nova pedagogia vai trazer. Pensamento empreendedor. Hoje, se você olhar, a maioria dos jovens que tem aberto aí as suas startups, os seus projetos de startups, são pessoas extremamente jovens. Então, não sei se vocês já ouviram falar também da pedagogia empreendedora. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escola que desenvolveu um projeto de pedagogia empreendedora que nós queríamos até trazer para o nosso município para aplicar nas nossas escolas municipais na época, porque esses jovens vão ser muito mais empreendedores do que na nossa época. Nós teremos muito mais pessoas empreendedoras nessa nova geração. E essa escola precisa se preparar para formar esses alunos. Aprender a aprender e aprendizagem para toda a vida. Essa nova geração vai ser conectada muito com essa questão de aprender para a vida toda. E aí você imagina, essa geração conectada para aprender a vida toda. E aí a gente que é professor, às vezes, né, não lê um livro, passa um mês sem ler um livro, então a gente precisa correr. Essa nova pedagogia vai também trazer questões sobre valorizar a diversidade, trabalho em equipe, interconectividade. Vai falar bastante sobre competência global, competência intercultural. Essa nova pedagogia vai trabalhar muito o senso de comunidade, vai trabalhar muito sobre liderança. Um outro assunto que, se vocês quiserem saber, eu gosto muito de falar sobre liderança.
Estou até montando um curso online sobre isso para diretores, coordenadores de escola, porque às vezes a gente assume uma escola e a gente não é líder, a gente é técnico. Ser líder é totalmente diferente. Então, a liderança é algo que essa nova pedagogia vai trazer. Então, nós vamos ter muito mais líderes, muito mais pessoas preparadas para serem líderes no futuro do que na nossa época. Autonomia e autogestão do conhecimento. Então, essa nova pedagogia vão trazer novas competências e novas habilidades. Mara, e o papel do professor do futuro? Como é que vai ser? Bom, vocês vão ouvir muito falar sobre mediador. A palavra mediador para a gente da pedagogia não é uma palavra desconhecida, né? Mas vocês vão ouvir muito falar sobre o professor curador, não é que cura doença, tá? E o professor mentor. Essas palavras vão estar, mediador, curador e mentor, vão estar relacionadas com esse professor do futuro. O mediador é aquele que vai mediar a aprendizagem entre aquilo que o aluno sabe e aquilo que o aluno precisa aprender. O curador, que vão ser algumas características que o professor vai ter, que é sobre fazer a curadoria dos conteúdos que ele vai apresentar para ver se vai estar conectado com a realidade do aluno. E a mentoria, o professor como um mentor, aonde ele vai compartilhar experiências. Então, veja bem, por exemplo, numa sala de aula invertida, que faz parte já das metodologias ativas, inclusive se vocês não leram ainda sobre metodologias ativas na aprendizagem, corre ler também, porque dentro das metodologias ativas tem uma metodologia ativa muito bacana que chama sala de aula invertida, que já é utilizada em escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio até graduação. Na nossa faculdade a gente usa essa metodologia ativa, em que o aluno, por exemplo, vou dar um exemplo, como que eu posso falar? Um exemplo simples, né? O aluno tá lá estudando sobre tipos sanguíneos. Eu não sei como é que faz isso, porque eu não sou da área da enfermagem. Karina tá aí, deve saber mais que eu. Então o aluno ele estuda sobre os tipos sanguíneos em casa, a parte teórica, e quando ele vai para a sala de aula, o professor, como um mentor, vai distribuir cases, né? Vai distribuir lá o case da Mara, o case da Maria, o case da Roberta. E aí esses alunos vão descobrir, através daquilo que eles já estudaram, de um pré-conhecimento teórico que eles já procuraram em casa, eles vão conseguir diagnosticar se é sangue A, se é sangue B, se é sangue C, se é sangue D, Entendem isso? Gente, é um exemplo bem, né? Mas nesse momento, qual vai ser o papel do professor? Ele não vai estar lá na frente falando o conteúdo, não, ele vai estar passando pelos grupos, mediando o conhecimento daquilo que os alunos fizeram em casa com a solução dos problemas e das cases que os alunos farão dentro de sala de aula. Isso é um modelo básico de sala de aula invertida, mas se a gente quiser se aprofundar, a gente pode fazer isso num outro momento. Então, curador, mediador e mentor. Mari, como é que os professores podem fazer isso na prática? Eu queria dicas práticas. Por exemplo, você tem laboratórios na sua escola? Brinquedoteca, laboratório de informática, salas virtuais, né, para as escolas que têm um recurso maior aí, sala de empreendedorismo. Quais são os espaços físicos que você tem dentro da tua escola que você pode transformar num laboratório? Pode ser uma praça, pode ser a cantina. Entende que laboratório vai mudar? Porque hoje a gente tem, na nossa época, a gente tinha uma visão de laboratório, aquele lá que tinha uma bancada cheia de coisas em cima. Mas não, laboratório é lugar de experiência. Vamos pensar numa experiência na nossa época? O professor nos levava para o laboratório, tava lá sobre fazer aquela experiência da vela, né? Acho que vocês tiveram, né? Acho que na nossa época todo mundo fez aquela que acende a velinha lá e coloca o copo para ver a questão do oxigênio dentro do copo. O que o professor fazia? Nos levava para esse laboratório, pegava todos os materiais no armário, ele fazia a experiência e ele dizia o porquê que aquilo acontecia. Na escola do futuro, e eu já sei que já tem professores aí que já trabalham isso de forma diferente, mas tem professores que ainda fazem isso, é o aluno que vai promover tudo isso. O professor só vai mediar, é o aluno que vai descobrir por que aquela vela vai se apagar. É o aluno que vai fazer o conceito. Os conceitos prontos vão parar de existir
Lembra quando a gente dava uma aula e dizia assim, ó, sinônimo, ia lá pro quadro. Sinônimo são as palavras que obtêm o mesmo significado? Hoje não, hoje é o aluno que constrói o conceito de sinônimo. Nós, como mediadores, vamos levar esse aluno a entender, porque esse aluno, ele estudava, reproduzia numa prova, mas depois no contexto da vida real ele não sabia que aquilo era sinônimo, porque ele não fazia relação com a prática. Então, atividades de laboratório, se você tem espaços, use os espaços. Leve os seus alunos para trabalhar em faz parcerias com empresas, com escolas de natação, com coisas que tem aí no seu município para que esses lugares se transformem em laboratório. Os professores podem trabalhar devem trabalhar com a resolução de problemas, principalmente nas tarefas de casa. Vamos parar com aquela tarefa de casa que o aluno reproduz tudo aquilo que foi feito na aula, porque a gente tem essa concepção, sim, né, que o nosso cérebro ele aprende sim por repetição, mas só isso não funciona mais. Dê tarefas para os alunos que eles resolvam problemas, que eles resolvam questões sociais, porque aí a tarefa vai ficar muito mais atraente para esse aluno. Técnicas de discussão de grupo. As salas de aula precisam mudar. As salas de aula precisam ser formadas agora em grupos. Então, o professor trabalhe muito com técnicas de grupo. Se você não tem estratégias, faça cursos. Procure na internet como trabalhar técnicas em grupo com a criança de educação infantil, com a criança de ensino fundamental. Nós temos uma mega, capacidade de informação nas redes sociais. Sala de aula invertida, que é uma das coisas que a gente pode trabalhar também, aí precisa estudar e entender sobre isso. Aprender fazendo. Então, professor, pare de só você fazer, só você construir. Deixe o aluno fazer. Deixe o aluno construir, porque essa geração aprende mais fazendo. Não sei você, mas eu também aprendo quando eu faço, quando eu erro, quando eu refaço e aí eu construo o meu conhecimento. Aprender com experiências e aprender ensinando. É uma geração também que, além de gostar de aprender, eles também vão gostar de ensinar. Então, nesses trabalhos em grupos, coloque um aluno para ensinar o outro. Um aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade numa área, coloca um que tem uma habilidade melhor para ajudar. Alunos que têm habilidades diferentes, coloca para se ajudar, porque os alunos encontram nessa escola um novo sentido. Foi feita uma foi feita uma pesquisa. Eu gosto muito de pesquisa porque aqui no Grupo Rema, tudo que a gente trabalha é com foco científico, a gente trabalha muito baseado em pesquisas e também muito a prática do que o professor pode fazer em sala de aula. Então, na revista Forbes de 2018, foi feita uma pesquisa com 1.300 alunos do ensino médio. Vocês podem ver que eu estou falando da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e graduação, porque eu acredito que tenha público aí de todas as áreas, pós-graduação também. 80% dos alunos dessa pesquisa, de 1.300 alunos, acham mais divertido o estudo com amigos. 80% também desses alunos preferem atividades em que eles possam trocar ideias, aulas que eles possam trocar ideias com os amigos. E 80% também desses alunos falam que preferem aulas em que eles podem ajudar os outros alunos. Mara, vai ser sempre assim? 100% assim? Não, é aquilo que eu disse. Vai ter momento que os alunos vão aprender de uma forma tradicional, mas toda essa forma nova vai ter que também ser inserida. A melhor forma de aprender nessa pesquisa que também foi feita com esses alunos, 51% dos alunos colocaram que aprende fazendo. 51% dos alunos também colocaram que aprende lendo. E somente 12% dos alunos colocaram que aprende ouvindo aulas. E a gente vê uma escola, então totalmente moderna, com uma nova aprendizagem. Inclusive, tem uma escola em São Paulo, ela chama Lumiar, e é até uma escola que aceita visitas, tá?
Esse ano eu ia agendar uma visita lá para conhecer o projeto pedagógico deles, que ela é uma das escolas do futuro, que trabalha muito sobre isso, os professores já são capacitados sobre isso. Escola Lumiar, que tem um projeto maravilhoso. Eu andei estudando sobre o projeto delas, mas nada melhor do que conhecer, né? Então, se vocês estiverem passando por São Paulo, não agora, né? Façam uma visita aí nessa escola. E como deve ser a sala de aula do futuro? Mara, você falou de habilidades e competências, você falou do novo paradigma, você falou de como é que vai ter que ser essa aprendizagem. Essa sala de aula do futuro, ela vai ser mais tecnológica. Eu sabendo, não, eu gostando, não vai ter nada a ver com o que eu gosto, vai ter a ver com uma realidade. Quando surgiu a inclusão, muitos professores falavam assim pra mim, não vou fazer educação especial não, porque eu não gosto de trabalhar com aluno da educação especial. E eu por dentro dizia assim, poxa, mas não é questão de gostar, não é questão de ter habilidade, né? E se a gente for ver, todos nós somos especiais, todos nós temos habilidades, algumas habilidades mais, algumas habilidades menos. Então, lidar com essas demandas é uma demanda natural, como vai ser uma demanda natural você estar dentro de uma sala de aula tecnológica. Visitas culturais. Esses alunos gostam muito de fazer esse tipo de atividade. Então, professor, explore o seu município, explore o que você tem ao teu redor, faça visitas, projetos além de disciplina, trabalhar com a pedagogia de projetos. Se vocês não conhecem esse trabalho com a pedagogia de projetos, também estudem sobre isso, maravilhoso. Aqui no município, quando eu liderava, todas as escolas tinham o seu projeto específico, não daquilo que o professor achava que deveria, mas baseado em pesquisa e nas demandas da escola. Então, escola X tem um alto índice de problema na alfabetização, então vamos montar um projeto de alfabetização. Escola Y, os alunos têm mais dificuldade na matemática, então nós vamos montar um projeto focado na matemática, na realidade dos alunos. Nas nossas faculdades, nós trabalhamos muito com projetos integradores. Um dos projetos que nós temos, que eu sou apaixonada, é um projeto de mãezinhas que a gente tem lá. A gente traz as mãezinhas de risco, né, adolescentes grávidas, para dentro da faculdade. Pegamos o curso de psicologia e o curso de enfermagem. E ali, durante a gravidez dessa mãezinha, a gente ensina os primeiros cuidados, a gente trata da parte psicológica delas, a parte emocional, né, porque muitas sofreram abuso sexual, abandono, até essa mãezinha ganhar o seu filhinho. E quando ela ganha, a gente dá um kit ali de fralda, enfim, a gente faz todo um trabalho. Então esse é um dos projetos que os alunos amam participar, porque eles acompanham e eles veem que o trabalho deles faz diferença no contexto da sociedade. E aí a gente tem muitos outros trabalhos. E isso pode ser aplicado em qualquer nível, em qualquer série, tá? Projetos sociais, então eles vão gostar muito de se envolver com as causas sociais. Mão na massa, vamos usar essa palavra. Alunos, professor, deixa os seus alunos colocar mão na massa. Eles precisam fazer, né? Aprender nesses espaços variados. Paredes riscáveis, olha que bacana, né? Na nossa época, quando a gente era criança, quando riscava a parede, a mãe dava um castigo. As mães mais boazinhas botavam para sentar. As mais bravas faziam a gente lavar a parede, né? Não sei vocês, mas eu lavei bastante parede, porque eu amava rabiscar a parede. Mas nessa escola do futuro vão ter espaços de paredes riscáveis. Porque é ali que o aluno vai sentar, vai construir, um vai ensinar o outro como se ele fosse um mini professor. Eu participei de um congresso, de um curso agora de gestão de faculdades de ensino superior, e toda a sala de aula era uma sala de aula que promovia a criatividade e a inovação, e as paredes riscáveis, elas faziam parte desse ambiente. É muito legal. Cadeiras de rodinha, isso vai fazer parte, até as cadeiras vão mudar na escola do futuro. Por quê? Porque não vai ser mais a cadeira que vai ficar grudada no chão, naquele lugar, para ter mobilidade. Espaços inovadores. As escolas do futuro vão se parecer muito com espaços de shopping, vão ter puffs, vão ter salas, onde o aluno ele se encontre o mais próximo possível de uma realidade que ele gosta.
Porque, eu não sei se vocês já leram, mas tem um autor, eu não me lembro agora, que ele compara a escola como uma cadeia, né? Que os alunos enfileirados atrás da grade. E essa escola, ela vem trazendo uma nova proposta. Por exemplo, lá na FATEC, na nossa faculdade, a gente, na sala dos professores, que a gente, lógico, né? A gente não vai derrubar a escola para construir uma outra. Mas, professor, diretor, se você está aí construindo, se a tua secretaria está aí reformando as escolas, dê essas ideias. Lá na sala de professores, nós colocamos puffs para os professores deitarem, nós colocamos videogame para os professores na hora do intervalo poder jogar, para que aquele ambiente da sala de professor vire um ambiente em que ele possa também se desconectar naqueles 15 minutos, né? Que não fique falando mal de aluno, que não fique falando mal de pai. Então, são ambientes que vão permitir a troca, a conexão das pessoas. Então, imagine o que pode ser feito por uma geração que tem acesso total à informação, que se preocupa com o próximo, que aceita a diferença, que aprende mais quando ajuda e que quer fazer e não receber pronto. Imagine essa geração. E se nós ignorarmos essas características, talvez por achar que não vai chegar na minha época, ou eu não gosto muito, vamos replicar modelos mecânicos que não funcionam mais. E o único resultado possível, se a gente não mudar, é nos tornarmos irrelevantes enquanto professores. Então, é uma questão de acompanhamento. Só para vocês terem noção, em 2000, existem muitas pesquisas, né? E eu vou lendo algumas coisas sobre isso. Eles falam que em 2045 nós seremos capazes, olha só isso, nós seremos capazes de plugar os nossos cérebros em máquinas inteligentes, multiplicando assim a nossa inteligência humana bilhões de vezes. 2045, né? Tá próximo. Eu já vou estar aposentada, né? Alguém pode estar pensando nisso, mas essa vai ser a realidade. E de que vai servir um prédio com sala de aula, com carteira enfileirada, com quadro negro daqui 3 décadas? Do que vai valer se isso não for repensado? Existe uma pesquisa norte-americana que foi feita em 2017 com crianças de até 8 anos. 41% dessas crianças em 2017 possuíam smartphone. Depois eles fizeram essa outra pesquisa no ano de 2019 e de 47%, 95% dessas crianças já possuem um smartphone. Então, isso é uma realidade, é uma geração conectada. E qual é o impacto disso na vida das crianças? Qual é o impacto de toda essa tecnologia na vida das famílias, na sociedade? Nós não vamos discutir isso nós não vamos discutir isso agora, porque tem os impactos positivos e também tem os impactos negativos. A gente já vê aí crianças com vício de telas, crianças dependentes de telas, né? Então essas são questões que também vão surgir dessa nova geração. Então essa sala de aula está mudando, o nosso modelo mental precisa mudar, nós precisamos nos adaptar e entender que a realidade que nós aprendemos e com a realidade que nós vamos ensinar vai ser diferente. Para vocês terem uma noção, a minha filha de 13 anos chegou em mim e disse assim, de uma outra escola que ela estudava, ela disse assim, mãe, eu quero sair da escola. Eu disse para ela assim, filha, por que você quer sair da escola? Mãe, porque tá muito chato. E eu converso muito com ela sobre isso, mas por que tá muito chato, Eduarda? Mãe, porque o professor abre a apostila e blá, blá, blá. Ela disse isso pra mim. Eu disse assim, o que significa isso? E o que você quer? O que você espera da escola? Eu disse pra ela. Ela disse, mãe, eu quero ir pra sala de aula pra experimentar. Eu quero ir pra sala de aula pra criar. Eu quero aprender fora do contexto da sala de aula. Veja bem, tudo isso que eu estou trazendo cientificamente em pesquisas, a minha filha dentro de casa, de uma forma muito simples, disse isso para mim. E o que isso significa? Essa realidade, a realidade daquilo que ela queria, aí daquilo que estava sendo ofertado para ela, não batia, né? E aí eu disse para ela, então o que você quer? Qual seria a escola ideal para você? E ela foi colocando ali para mim, e foi uma conversa muito bacana. Então a escola, na verdade, ela nunca estará pronta. Nós vamos sempre ter conflitos de geração, conflitos na mudança.
entre aquilo que os pais querem, entre aquilo que os alunos precisam, entre aquilo que os professores acreditam. Isso sempre vai existir. Mas como também isso sempre vai existir, a escola do futuro, e quando eu digo futuro, gente, eu não estou dizendo só daqui 2045, eu estou dizendo o futuro é agora. Nós criamos o futuro agora. Essas realidades que eu estou passando para vocês já está acontecendo. São realidades dos grandes centros, né? E aí, terminando essa live, eu quero perguntar para você, professor, você está preparado para isso? Você que está começando aí, ou que tem 10 anos, né? Você que está para se aposentar aí, talvez você pode virar um mentor de professores, um formador de professores, e para isso você vai ter que acompanhar um professor de graduação, um professor de pós-graduação. Você está preparado para essa demanda da escola do futuro? Como estão as suas habilidades hoje? Se alguém pegasse a Mara hoje e colocasse ela dentro dessa escola do futuro, como é que estariam as habilidades da Mara? Como é que estão as suas habilidades hoje para esperar essa escola chegar? E quem é que vai construir essa escola? Nós. Nós é que vamos ajudar a construir essa escola. E eu quero terminar com uma frase dizendo assim: professores do futuro para uma escola do futuro. Eu inverto. Uma escola do futuro precisa de professores. Eu digo que professores do futuro, porque eu já estou dizendo que nós vamos ser projetados para isso, né? Para uma escola do futuro, ok? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tenho estudado bastante sobre isso, tem sido muito bacana. Dizer para vocês que toda quarta-feira agora nós vamos fazer live. E semana que vem vou trazer um assunto bem bacana aí sobre inteligência emocional, que já está dentro desse conteúdo, porque aí eu vou pegar esse conteúdo aqui e eu vou destrinchar. Então eu vou falar sobre metodologias ativas, sobre habilidades metacognitivas, habilidades e competências, inteligência emocional, porque não dá para trabalhar tudo hoje, tá bom? Então acompanha aí as nossas lives no Facebook, no Instagram, compartilha, nos ajuda a compartilhar aí esse conhecimento, porque nós, Grupo Rema Educação, a nossa maior paixão é compartilhar conhecimento, né? O meu propósito de vida é formar professores. Eu sempre digo que eu quero ficar, quando eu ficar bem velhinha, eu quero olhar para trás e dizer assim: eu contribuí com a educação do meu país. Então, quando a gente compartilha aquilo que é bom, se vocês gostaram, lógico, você também está compartilhando conhecimento. E eu quero finalizar com 3 dicas de livro, tá? Esse livro aqui que fala sobre ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, tá? Quando a gente fala de escola do futuro, a gente está falando do ensino híbrido, que é a junção da escola presencial com a escola virtual. Como é que vai ser essa escola, tá? Existe uma outra leitura muito boa, que eu só indico aquilo que eu gosto. Educação, inovações e ressignificações. Grandes especialistas repensam o design da educação e propõem alternativas práticas e reflexivas para vencer esses desafios. Essa obra é muito boa também. E aí tenho essa outra obra aqui, que é Preparando os Professores para um Mundo em Transformação. Então são 3 obras, eu tenho bastante lá, mas eu falei, não vai dar tempo de mostrar para eles. Mas aí a cada live eu quero propor aqui sugestões de atividades, sugestões de livros, sugestões de filmes, né? Trazer as questões mais práticas para vocês também, tá? Então fico por aqui, quero agradecer a todos vocês que estiveram aí conosco. Compartilhem esse conhecimento, não fiquem com isso só para vocês. Coloque aí o amigo que você gosta, e se você quiser utilizar essa live também na sua formação de professores, a hora que você voltar em julho aí, espero que vai ter formação de professores, use essa live. Eu aproveito quando tem lives bacanas para usar nos treinamentos. Pode usar essa live, pode compartilhar, pode fazer aquilo que você quiser, ok? Outra coisa, ia me esquecendo de falar, nós montamos uma pós-graduação chamada Escola do Futuro. E nessa pós-graduação, eu vou trabalhar muitas ferramentas sobre essa escola do futuro, design thinking, ferramentas de metodologias ativas, ferramentas de salas de aula invertida. É um projeto novo, inovador do Grupo Rema Educação. E também estarei promovendo aí um curso online mais completo
sobre a escola do futuro. Que professor é esse? Professor, escola do futuro, professor do futuro. Fica aqui o meu abraço e até quarta-feira.